ao evento, né? Seria interessante que vocês utilizassem banda larga. O evento ele não vai fazer uso de vídeo a princípio. Hoje pela tarde e pela manhã eu conduzi outros eventos que funcionam bem com vídeo, então eu vou tentar também manter o vídeo, mas se por algum motivo o áudio não ficar ok, eu peço por favor que vocês me avisem nessa caixinha de texto para que a gente possa melhorar. Se necessário, a ferramenta ela tem um espaço onde vocês podem ajustar o idioma, tem uma bandeira, e nessa bandeira você pode selecionar qual idioma que você prefere. A ideia é a gente gastar em torno de 45 minutos com material expositivo e reservar um tempo no final para perguntas e respostas. Vocês podem mandar suas perguntas ao longo dessa conversa que a gente vai manter nessa caixinha de texto que tem aí embaixo. Para quem possui certificação PMP, a participação nesse webinar ela permite a solicitação de um PDU. E essa apresentação, a ideia é disponibilizar também para um público que não tenha podido conciliar a agenda com a agenda marcada do curso. Então a gente vai gravar isso em vídeo para disponibilizar depois nas nossas redes sociais. A Fato é uma empresa cujo posicionamento está na gestão do desempenho, no espaço do relacionamento entre quem compra e quem vende, quem solicita e quem entrega soluções de desenvolvimento na tecnologia da informação. Ela faz isso com base em 3 principais especialidades que são pertinentes a esse espaço do relacionamento, que a disciplina de requisitos, que orienta o que se necessita e como se resolve aquela necessidade, como se atende aquela necessidade. A área de métricas, que se avalia o quanto pagar ou o quanto investir para ter aquela necessidade satisfeita. E a área de aceite, para que se certifique que o que está se recebendo é efetivamente o que se pretendia. Então, nós atuamos desde engagements pontuais, com poucos dias de contato, como um treinamento, até outsourcing de serviços como o escritório de métricas. E entre esses 2 extremos, a gente tem serviços de consultoria que tem como propósito atuar a 4 mãos com a empresa que trabalha conosco, no sentido de desenvolver uma solução para os problemas da gestão do desempenho nesse espaço que a gente comentou. No que se refere aos nossos serviços de treinamentos, separamos aqui alguns produtos que são relacionados ao tema dessa conversa que a gente vai ter aqui ao longo dessa próxima 1 hora. E o nosso propósito é dar um passo além da simples relação linear que se embute num modelo de produtividade estruturado em termos de horas por pontos de função ou reais por pontos de função, e explorar as aplicações do COCMO na obtenção de estimativas heurísticas que reflitam a natureza incerta de qualquer estimativa. Então, a gente trabalhar um pouco para diferenciar o que seja um modelo de transferência de risco, modelo no qual se determina uma meta e essa meta embute como parte dela o risco de subestimar ou superestimar, e muitas vezes isso é transvestido como se fosse uma estimativa, mas na verdade é a determinação de uma meta e não
a utilização de estimativas para tomar decisões informadas em cima de definição de prazos, de orçamentos, de custos. Incluir nas nossas estimativas outros fatores que não apenas aqueles ponderados na medição em pontos de função. Software envolve outras variáveis, outros fatores de custo que não só os fatores de custo que estão representados na medição em pontos de função. Então, são a avaliação de efeitos que afetem esforço, afetem prazo, e que se traduzem não só numa proporcionalidade, mas também que tragam para os nossos modelos de estimativa os fenômenos de economia de escala, de deseconomia de escala, conforme o maior ou menor porte dos projetos que a gente empreende. E, por fim, avaliar os efeitos aí da lei de Brooks, da lei de Parkinson, da síndrome do estudante, quando no planejamento de projetos de software, né? E nesse processo é relevante a gente colocar alguns fundamentos do tema estimativas, no que se refere aos resultados das estimativas, aos procedimentos para a produção de estimativas, como a estimativa de 3 pontos, a fórmula do PERT e a simulação de Monte Carlo, né? Então, quando a gente fala de estimativa direta, é um procedimento de obter estimativa, normalmente se associa esse procedimento a você ter uma estrutura analítica de projeto, e essa estrutura analítica de projeto você atribuir uma quantidade de horas a essas células. Idealmente, essas células elas deveriam estar num nível de tarefa, porque é quando você consegue uma maior precisão em estimativas diretas, né? Você está avaliando pontualmente uma tarefa que você conhece qual que é o alcance, é algo que não tem um componente de ineditismo muito grande. Então, você deriva a estimativa do todo a partir da soma das partes. E isso funciona muito bem para projetos pequenos, funciona muito bem para demandas onde você já tem um nível de refinamento da informação sobre o projeto que você vai fazer, como, por exemplo, quando você está fazendo um planejamento na metodologia Scrum, quando você tem o planejamento da próxima onda, o planejamento da próxima sprint, como é denominado nessa metodologia. Você tem um horizonte de 1 mês, você tem um horizonte de 2 semanas, e você fazer uma estimativa direta do investimento que aquele indivíduo que vai ser responsável pelo desenvolvimento vai fazer é algo bastante razoável. No entanto, quando a gente fala de estimativas como as que nós vamos discutir agora, o nosso interesse não é estimar um sprint. Nosso interesse não é estimar 15 dias. O nosso interesse é fazer uma estimativa que seja insumo para um planejamento de portfólio de projetos. Uma estimativa que seja insumo para a priorização de projetos num plano plurianual. Fazer uma estimativa que seja base orçamentária para a tomada de decisões executivas sobre que ações vão ser executadas e quais ações não vão ser executadas. Então, são estimativas que são voltadas muito mais a objetivos relacionados à governança corporativa do que estritamente ao gerenciamento cotidiano de projetos. Avaliar se o investimento que é feito naquele empreendimento, ele se paga considerando os benefícios que ele vai trazer. Então, eu não estou falando de você estimar um conjunto de 5 histórias do usuário. Eu estou falando estimar um empreendimento como um todo, envolvendo todas as várias ondas que seriam necessárias ali para
atender aquela necessidade de negócio, aquela necessidade da sua organização. Então, quando você entra nessa esfera da governança corporativa, as estimativas diretas, elas alcançam um limite da sua aplicabilidade, porque você já não está falando mais de um indivíduo que está estimando uma atividade que ele vai estar atuando. A gente já está falando de terceiros, que não é a própria pessoa que vai fazer o trabalho, avaliar o investimento de tempo, de custo para empreender o desenvolvimento. A gente está falando de um nível de informação que não é um nível de informação suficiente ainda para a gente fazer uma avaliação detalhada de todos os fatores que seriam necessários para fazer uma estimativa direta. E nisso, o nosso país, o Brasil, ele está na vanguarda desse assunto. A gente, em termos do uso de modelos paramétricos, nós avançamos num patamar que se vê em poucos países do mundo, né? Nós utilizamos esses modelos não só para fazer estimativas, mas também para determinar o quanto vai se pagar em contratos de escopo aberto, onde você não tem nem ainda muito bem definido qual é o projeto ou o escopo do projeto que você vai realizar. Então, a gente caminhou bastante nesse sentido e o modelo paramétrico que nós trabalhamos é essencialmente baseado na análise de ponto de função. Nesses modelos, nós temos um algoritmo que se estima valores de grandeza de interesse, o custo, o esforço, defeitos, duração, e utiliza como insumo referenciais normalmente associados à plataforma. Nesse meu exemplo aqui eu estou colocando a customização de produto SAP por meio do ABAP, né, que é o COBOL lá do SAP. O tamanho medido ou aproximado em pontos de função, informações estatísticas de referenciais de desempenho, no caso a taxa de entrega, a quantidade de horas por ponto de função, e daí se deriva estimativas de horas, caso o modelo seja usado para estimativas, ou a determinação de quanto vai se pagar, caso o modelo seja utilizado para fins de remuneração. Então, o primeiro ponto que a gente deve chamar a atenção é que esse modelo é um modelo determinístico, né? Como assim um modelo determinístico? Se você joga uma pedra de determinada altura, você consegue calcular com bastante precisão o tempo que essa pedra vai demorar para cair, porque nós temos aí a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, a resistência do ar para uma pedra na velocidade de uma altura baixa não é algo que vai causar um retardo tão grande. Então, modelos determinísticos são modelos adequados para esse tipo de coisa. Ou então, quando você está projetando um rendimento de uma aplicação, não se espera que a instituição que opera aquele fundo que você está investindo, ela vá à falência, né? Então, modelos determinísticos são adequados para esse tipo de coisa. Quando nós trabalhamos com a engenharia de software, os modelos determinísticos, eles, na verdade, são modelos adequados não para estimativas, mas eles são adequados para transferência de risco. Então, quando a gente coloca 13 horas por ponto de função, como no quadro que eu utilizei anteriormente, a gente está colocando uma produtividade média, né, que em média se alcança essas 13 horas por ponto de função, mas existe tanto um risco de subestimar quanto um risco de superestimar, e se aposta que, na média, aquele número, 13 horas por ponto de função, vai ser adequado para remunerar o custo mais o lucro de quem estiver trabalhando, né? Quando a gente fala de estimativa, no caso de atividades da engenharia de software, o mais razoável seria que nós tivéssemos faixas indicando um espaço com a menor e a maior produtividade, com a menor e a maior estimativa associada a determinado empreendimento. Caso contrário, a gente estaria, na verdade,
fazendo um ato de fé, né? Nós estaríamos acreditando que aquela pessoa não é uma estimadora, mas que, na verdade, ela é um profeta, que ela está vendo o futuro. Então, se o seu propósito é transferência de riscos, excelente. Utilize modelos determinísticos, porque os modelos determinísticos são modelos utilizados para você operacionalizar essa transferência de riscos. Agora, se o teu interesse é produzir uma estimativa e não transferência de riscos, então o caminho adequado é você utilizar modelos estocásticos, modelos que refletem essa natureza incerta de qualquer estimativa. Classicamente, o instrumento que se utiliza para obter essa visão estocástica, probabilística das estimativas, são as estimativas de 3 pontos. Então, as estimativas de 3 pontos são aquelas onde você estabelece uma estimativa otimista, indicando o cenário em que tudo vai dar certo, uma estimativa pessimista, indicando um cenário onde tudo vai dar errado, obviamente desconsiderando terremotos, tsunamis, invasão de White Walkers, né? Esse tipo de coisa a gente não considera quando está avaliando essas estimativas otimistas e pessimistas. E com isso, com esses 3 pontos, né, a situação mais provável, a otimista e a pessimista, a gente consegue 2 coisas. A gente consegue ter uma visão desse intervalo e consegue ter uma visão de uma curva de probabilidades associada àquela estimativa de 3 pontos. Agora, se já é difícil você conseguir uma estimativa pontual, quanto mais você conseguir estimativa otimista, pessimista, mais provável. Então, o COCOMO tem o mérito de nos ajudar a conseguir derivar essa visão otimista, pessimista, mesmo quando nós não temos referenciais para obter isso de maneira direta, né? Então, esses são os pontos aí que eu acho que a gente tem aplicabilidade do modelo, mesmo que nós não o utilizemos em toda a sua extensão. Só isso já é um uso muito, muito importante do modelo. Então, quando a gente fala de estimativa, a estimativa ela deve ser um insumo para a tomada de decisão, né? Então, ainda que do ponto de vista da estimativa eu tenha uma faixa, um intervalo fornecendo esse horizonte, essa possibilidade de valores que eu estou estimando, eu preciso fornecer para alguém que tenha o poder, a responsabilidade por estabelecer uma meta, referenciais, né, de qual é a probabilidade de determinado elemento dentro desse horizonte se materializar, se confirmar. Então, ainda que para fins de estimativa eu trabalhe com essa visão estocástica das coisas, quando eu vou estabelecer uma meta, quando eu vou buscar obter comprometimento dos envolvidos junto àquela meta, eu tenho que ter uma estimativa pontual, né, que é para isso que ela serve. Então, um mecanismo de transformar essas estimativas pessimistas e otimistas em uma estimativa pontual com 50% de chance de se materializar, ou seja, eu tenho 50% de chance de subestimar e 50% de chance de superestimar, é utilizar a fórmula do PERT. Eu, ao longo dos anos, tenho perguntado para vários gerentes de projeto o que representa essa fórmula do PERT, e por incrível que pareça, pouquíssimos sabem me responder que isso representa o ponto dentro do horizonte de possíveis valores que tem 50% de chance de subestimar, 50% de chance de superestimar. No nosso curso de estimativas, a gente apresenta, inclusive, ferramental para que vocês consigam derivar a partir dessas estimativas pessimistas, otimistas e da distribuição de probabilidades do PERT, qualquer meta associada a qualquer sensibilidade de risco, né? Algo que com Excel você consegue com uma certa facilidade usando as funções estatísticas do
do Excel. Uma outra forma de transformar as estimativas estocásticas em uma meta é a simulação de Monte Carlo. Hoje a gente tem um poder computacional no nosso celular que é muito maior do que o computador que lançou um homem à Lua, né? Então a gente consegue fazer simulações bastante pesadas em termos computacionais em poucos minutos. Na Fato, por exemplo, a gente trabalha com uma ferramenta que é chamada o RStudio para fazer esse tipo de operação, né? E é uma coisa bastante simples. Nós temos as estimativas otimistas e pessimistas de vários elementos. Se executa uma consulta de um valor aleatório entre esses dois limiares, e se faz essa atribuição de um valor aleatório entre esses dois limiares para cada um dos elementos e se soma o resultado apurado. Se faz isso uma vez, se faz isso duas vezes, se faz isso 3 vezes, se faz isso 5.000 vezes. E aí, você, a partir dessas várias simulações, você tem também uma curva de distribuição de probabilidades em que você consegue avaliar qual que é o número que se revelou não subestimado em 25% das vezes, o número que se revelou não subestimado em 50% das vezes, o número que se revelou não subestimado em até 75% das vezes. Então, é uma alternativa à fórmula do PERT para você também transformar uma informação de caráter probabilístico expressa numa estimativa de limiares numa meta, num compromisso a ser buscado, né? Então eu apresentei essa informação preliminar para a gente poder entender melhor os benefícios que o COCOMO dá para a gente. Por exemplo, eu fazer uma simulação de Monte Carlo, se eu não tiver esse horizonte de otimista e pessimista, eu não consigo fazer, não tem sentido fazer isso. Essa lógica de aplicar o PERT também não tem o menor sentido fazer. E é extremamente complicado eu obter esse tipo de referencial por base de opiniões. Então, o COCOMO, ele é um modelo de custo, né? Ele tem como objetivo estimar esforço e prazo para o desenvolvimento de software com base em fatores de custo. Esse fator de custo é uma qualidade em determinados aspectos do desenvolvimento, cujo grau de presença ou ausência se correlaciona em maior ou menor investimento associado. O tamanho ele é o fator de custo primário e os fatores de custo secundários estão associados à avaliação de qualidades do produto, da plataforma, do produto e das pessoas. É composto por um conjunto integrado de modelos paramétricos que se utilizam de um maior ou menor número de parâmetros conforme o quanto se sabe sobre esses fatores. Então, originalmente, ele foi descrito no livro Software Engineering Economics, do Barry Bean, e ele está hoje avançando para a sua versão 3, só que ainda em estágios bastante iniciais. Então, a versão que está mais consolidada é a versão do COCOMO 2. E você consegue utilizar benefícios do COCOMO mesmo se você não utilizar em toda a sua extensão, né? Eu vejo que é uma pena que esse tema não seja um hashtag, né, explorado hoje em dia. Então, o COCOMO ele não se presta apenas para objetivos de estimativa. Você pode utilizá-los em decisões sobre investimentos, quando você vai desenvolver, reutilizar, comprar, qual software legado você vai modificar ou descontinuar, definir orçamentos, cronogramas, negociar trocas entre custo, prazo, performance, decisões relativas a risco, decisões relativas a iniciativas de melhoria de processos, e várias outras iniciativas, como reutilização, ferramentas, maturidade de processos e terceirização. Eu vejo que hoje em dia a gente vive uma época de refluxo, né? Durante os últimos 15 anos se preocupou muito
em uma orientação ao planejamento. Projetos que nem precisariam de um grau de cerimônia tão formal quanto verificado, acabava seguindo gastando muita energia, gerando muito calor e pouco produto. E hoje a gente vive uma movimentação oposta, né? Se quer fazer o planejamento dos próximos 15 dias. Só que tem que se lembrar que quando você junta 15 com 15, com 15, com 15, com 15, você tem um ano. Os recursos são finitos, né? E se você não se organizar, você acaba deixando de investir em coisas que são mais importantes, em ações que são mais importantes, para outras que talvez não tragam, considerando o todo, né, os mesmos resultados. Então, o Corcom ele utiliza como insumo uma aproximação do tamanho, pode-se trabalhar com ponto de função, a gente também explica como que isso é feito no nosso curso de estimativas. Ele trabalha com avaliação de características da plataforma, do processo, do produto e das pessoas, e ele utiliza dados históricos, referências de desempenho de iniciativas passadas para ajustar suas constantes. Se usa o termo calibração para esse fim. E como produto a gente tem estimativas de equipe por perfil, esforço por tipo de atividade e prazo por fase, né? Então o Corcom ele fornece o framework completo para o teu planejamento. Agora, é curioso que o que eu vejo assim, um dos elementos que fornece maior valor do modelo não tem nem tanta relação com a estimativa em si, com o motor do modelo. Eu vejo que uma das coisas mais importantes que ele traz é o nível de incerteza. Então, ele coloca que quando você tem um momento de uma ideia de negócio, quando você ainda não empreendeu nenhum anteprojeto, não empreendeu nenhuma iniciação para definir um escopo, você tem uma variabilidade nesse investimento na ordem de 16 vezes, né? Então, se você estimou, digamos, 800 horas, isso pode, na verdade, se revelar 200 horas ou 3.200 horas. Né? Se você avança um pouco, né, no investimento de tempo, né? Com base nessa referência, a gente consegue derivar, usando a curva do PERT, uma distribuição de probabilidade, né? Lembrando que essa baleia que está desenhada aqui é uma curva de probabilidade. É algo bastante similar ao que a gente falou como estimativa de 3 pontos. Eu tenho uma maior probabilidade, né, de ter um desempenho nessa faixa aqui, e conforme eu me afasto daqui, apesar de ser possível, isso vai ficando menos provável, né? Se a gente tivesse uma visão diferente desse gráfico aqui, seria a tal da curva S, né? Que no final do projeto eu chego a 100% e isso vai crescendo ao longo isso vai crescendo em termos de informação. Quando eu estou no momento de Product Backlog, quando eu tenho as minhas histórias de usuário mais críticas já identificadas, quando não se tratam assim de épicos, mas eu já tenho identificado num nível assim, de tarefa a parte central do escopo para resolver determinado problema, a minha incerteza ela já está entre 0,67 e 1,5. Né? Então, se eu estimei 800, isso quer dizer que esse 800 pode variar desde 0,67 vezes 800, desde 536, até 1,5 vezes 800, que é 1.200. Então, de 600 a 1.200 horas. E, mais uma vez, essa informação pode e deve ser traduzida na forma dessa distribuição de probabilidade. Né? Isso, conforme vou tendo mais informação sobre o projeto, vai cada vez mais encolhendo essa incerteza e a gente tem esse formato de funil. Por algum motivo, o autor desse conceito, de conforme você avança no seu desenvolvimento,
menor é o número de pendências, decisões pendentes, e menor é a sua incerteza, por algum motivo ele achou melhor chamar isso de cone. Né? Então ele pegou esse funil, deitou esse funil e estabeleceu aqui faixas indicando esse nível de incerteza. Então aqui é o final da... Eu falei iniciação ali, mas na verdade era anteprojeto, né? Então, se você tem dados para você avaliar o quanto você costuma errar nesses marcos, ótimo, você use esse o quanto você costuma errar para definir o seu cone da incerteza. Né? Na Fato, a gente tem pessoal qualificado para analisar os seus dados históricos, temos ferramentas analíticas em que a gente consegue montar o seu cone da incerteza. Mas na ausência de dados que reflitam essa tendência de quanto você costuma errar, a gente tem os referenciais fornecidos pelo Kokomo, que está apresentado aqui nesse slide, e que são referenciais que não se limitam a uma metodologia em particular. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui em cima tem os marcos do processo unificado, aqui embaixo tem os marcos do desenvolvimento em cascata. Né? Então, aqui eu tenho revisão de início da iniciação, objetivos do ciclo de vida, objetivos da arquitetura, objetivos do ciclo de vida, arquitetura do ciclo de vida, início de capacidade operacional e revisão de prontidão do produto. Né? Aqui eu tenho os marcos do cascata, né? projeto de alto nível, projeto detalhado, construção e teste unitário, teste de aceitação. Então, eu vejo que esses níveis de incerteza são passíveis de utilização em diferentes metodologias, diferentes abordagens de desenvolvimento. Né? Então, o primeiro valor aí do Kokomo é algo que não está nem intimamente ligado, propriamente dito, à questão do modelo, mas está muito mais próximo de introduzir nas nossas estimativas uma visão estocástica, independentemente do motor que a gente usa para fazer a estimativa. Outro benefício que o Kokomo traz para a gente é introduzir uma visão de um fator de ajuste. Né? Antigamente, quem trabalhava com ponto de função trabalhava com fator de ajuste. Esse fator de ajuste ele se tornou obsoleto com o tempo. Né? Hoje ele nem faz parte do padrão, ele é um apêndice, não sei nem porque isso é cobrado em prova de certificação de ponto de função ainda. E aí eu tenho, desconsiderando esse fator de ajuste, quando eu trabalho com estimativas baseadas em pontos de função, eu tenho retas. Como assim retas? Se eu tiver uma determinada quantidade de pontos de função, digamos, eu tenho lá 300 pontos de função, eu tenho uma taxa de entrega de 11 horas de ponto de função, essa taxa de entrega ela nada mais é do que uma representação desse ângulo que está aqui. Né? Então, quanto maior a taxa de entrega, esse ângulo vai se revelar mais inclinado, quanto menor, ela vai se representar menos inclinado. Então, eu tenho aqui uma quantidade de pontos de função, eu tenho uma taxa de entrega e vou ter um esforço correspondente de uma maneira proporcional, como se eu tivesse uma reta aqui e a quantidade de esforço fosse uma simples proporção da quantidade de pontos de função. Né? Então, esse tipo de modelo, ele não captura a variabilidade que advém de outros fatores que não são medidos pela análise de pontos de função. E aí, daí o que acontece? Quando a gente contrasta a realidade com o projetado, a gente percebe que tem pontos aqui que consomem mais, pontos que consomem menos. Quando a gente fala de modelos de transferência de risco, isso não necessariamente é um problema, porque o meu compartimento de avaliação não é uma demanda. O meu compartimento de avaliação
são 100 demandas, é um projeto, é um ano de atividade de manutenção, né? Então, quando eu estou falando num horizonte mais amplo, isso não necessariamente é um problema. Mas quando eu estou falando de estimativa, quando eu estou falando de avaliar uma previsão de quanto se espera investir naquele empreendimento, aí isso começa a ser uma coisa que atrapalha. Então, o COCOMO traz para a gente outros fatores que busca capturar não só elementos proporcionais. O que é um elemento proporcional? É um elemento que joga essa reta para baixo, é um elemento que joga essa reta para cima, mas também elementos que têm uma ação exponencial, ou seja, pega essa reta e dobra essa reta, né? Provoca economias e deseconomias de escala, né? Então, com o COCOMO você consegue capturar fatores sobre a equipe, da plataforma, do produto, do projeto, que te ajuda a ter uma menor variabilidade quando você estima, né? Então, dentro desse cenário, o COCOMO oferece um fator de ajuste do esforço, né? Um Effort Adjustment Factor, que ele tem exatamente o que está desenhado nesse quadro aqui. Então, por exemplo, eu tenho um software que oferece risco à vida humana. Se o software falhar, a máquina que está bombeando sangue vai parar de bombear, né? Então, um software como esse, se o meu modelo de estimativa por simples relações lineares apontou, digamos, 100 horas, porque ele oferece a risco à vida humana, eu vou trabalhar com 126 horas. Essas 26 horas a mais eu vou utilizar para atender requisitos de confiabilidade que tem um peso diferente em produtos que têm menores exigências de confiabilidade, né? Por outro lado, um software de um celular, que se der errado, o que você precisa fazer é apertar um quadrado, jogar o negócio fora e começar a rodar de novo, ele tem uma exigência de confiabilidade muito pequena, ainda mais se for Android. Então, aquela estimativa que eu fiz em 100, porque ele tem uma confiabilidade muito baixa, eu não vou trabalhar com 100, vou trabalhar com 82. Né? Então, o COCOMO nos traz esses fatores de custo e traz modelos que refletem eu ter mais ou menos informação sobre o projeto. Então, se eu quero fazer uma estimativa num momento em que eu já tenho a minha arquitetura bem consolidada, eu vou trabalhar com um modelo que tem maior número de fatores de custo, porque eu tenho resposta para o impacto desses fatores de custo no meu projeto. Já se eu estiver fazendo uma estimativa num momento onde eu ainda não tenho essa arquitetura definida, meu foco maior está nos meus requisitos, eu vou trabalhar com um modelo de projeto preliminar que eu tenho menos fatores de custo. O importante é que seja num ou seja no outro, eu avalio outros fatores que vão multiplicar ou dividir a minha produtividade, né? Ambos esses modelos, tanto o projeto preliminar quanto o pós-arquitetura, compartilham um fator de compressão de cronograma. É um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e tem a ver com aquela lógica de 9 mulheres não fazerem um filho em um mês, né? Então, como um exemplo, eu coloco aqui para vocês os fatores de custo do modelo mais completo, que é o Post-Architecture, né? O Early Design, o desenho preliminar, ele considera um volume menor de fatores, mas são derivados desses aí, né? E aí eu tenho como parte do modelo a avaliação de quanto que a maior ou menor presença desses fatores de custo representa no meu projeto. Então, como eu comentei aqui da confiabilidade, a confiabilidade pode reduzir em 18% ou pode aumentar em 26%. Se a gente pegar aqui, por exemplo, capacidade do analista, se eu tiver um analista que é pouco capaz, muito pouco capaz,
Isso aí vai prejudicar meu projeto, onerando em 42% a mais, né? Já se eu tenho um cara que é um deus, esse negócio vai me beneficiar reduzindo meu investimento em 29%. Né? Então, só com uma curiosidade, os aspectos humanos, de acordo com o Kokomo, tem um impacto de 4 vezes, eles têm potencial de quadruplicar o investimento que você teria que fazer. E pela minha vivência, não é nada muito diferente disso não, a equipe é bastante importante nesse sentido. Então, ele fornece esses referenciais aqui para nós e a partir da multiplicação de cada um desses, a gente chega no fator de ajuste de esforço. Né? Então, o fator de ajuste de esforço resulta de eu multiplicar os diferentes multiplicadores de esforço conforme a avaliação desses fatores de custo. Então, se a gente fizer um paralelo com o que se usava lá na análise de ponto de função no passado, ele cumpre o papel do fator de ajuste, só que de uma maneira muito mais razoável. Né? O fator de ajuste é quando você dá uma nota 1 para uma determinada característica geral, aquilo representava 1% de variação. E não necessariamente a gente tinha uma relação de 1% para cada uma nota que você dava. Né? Então, isso é um negócio legal. Outra coisa que o Kokomo traz para a gente também tem a ver com essa historinha aqui do Dilbert. Né? O Dilbert chegou lá para o chefe dele e falou: ô chefe, eu montei meu projeto colocando que a gente teria um pulmão de 1 semana por causa da sincronização das atividades. Né? Aí o chefe, muito esperto, não, seu imbecil, não é desse jeito. Depois me procura aí que eu vou te explicar como é que se faz. Aí na hora que ele vai conversar lá com a secretária fala, não, ele só vai poder conversar contigo daqui a 1 semana. Né? Então, a gente percebe que quanto mais você tem atividades acontecendo concomitantemente, maiores serão os seus tempos de espera. Outro fenômeno também, que quanto mais pessoas você tem envolvido no seu projeto, maior a quantidade de caminhos de comunicação que você tem. E olhando essa figura que tem aqui, a gente percebe que 2 pessoas, eu tenho um caminho. Se a gente agrega uma terceira pessoa, eu tenho 3 caminhos. Se eu agrego uma 4ª pessoa, eu estou agregando 3 caminhos. Isso vai crescendo de maneira exponencial. Né? Então, projetos maiores, eles envolvem um maior volume de atividades concomitantes e envolve um maior número de pessoas normalmente. E por causa disso, eu tenho um componente exponencial que promove ou economias ou deseconomias de escala. O normal, ao contrário da produção de carros, da venda de arroz, que essa produção intelectual, que é a produção de software, é que projetos que sejam muito grandes, a tendência é que eles sejam menos produtivos. E essa curva, ela na verdade é uma curva que reflete uma deseconomia de escala. Na pesquisa do Kokomo se identificam 5 fatores aí que contribuem para você ter uma economia ou uma deseconomia de escala. A gente tem o grau de ineditismo do desenvolvimento daquele produto, eu tenho o grau de flexibilidade quanto aos requisitos e à arquitetura do produto, o grau no qual o desenvolvimento está orientado à arquitetura e à resolução de riscos, a maturidade que a equipe tem em trabalhar como um grupo. Minha empresa é uma empresa pequena, são 5 sócios, são 2 sócios sêniores e 3 sócios. E a gente, ao longo dos anos, a gente tem melhorado a nossa coesão. E a gente percebe que é um fator crítico essa coisa da coesão, né? Saber trabalhar como um grupo. Né? E, por fim, a maturidade do processo. Né? Então, nesse gráfico, eu tenho ilustrado na linha preta, eu tenho uma avaliação simplesmente proporcional. E na linha aqui amarela, dourada, eu tenho ilustrado como que é o efeito desses fatores exponenciais nas estimativas. Né? Então, o Kokomo ele tem um framework, um modelo, né, que você avalia esses fatores desde um cenário em que eu tenho
muito baixo a presença até um impacto máximo. Há orientações para vocês fazerem essa avaliação e, conforme a sua avaliação, você tem uma constante. E você calcula a sua constante exponencial por meio dessas variáveis aqui como insumo, né? Se nós considerarmos condições normais de temperatura e pressão, tudo nominal, a gente chega no resultado de 1,10, 1,987. Isso aqui indica o seguinte, que em condições normais de temperatura e pressão, projetos muito grandes apresentam uma tendência de ser menos produtivos que projetos pequenos. Então, uma outra utilização do COCMO será que não é melhor, ao invés de eu organizar um grande projeto, eu sequenciar esses projetos em algumas iniciativas menores e com isso alcançando uma maior produtividade? Com o COCMO a gente consegue fazer ensaios como esse a partir desses impactos exponenciais, né? E como eu prometi para vocês, quando eu falei sobre a questão da compressão do cronograma, a gente tem duas leis em ação aí. Uma é a lei de Brooks. A lei de Brooks fala que se colocar mais gente num projeto que está atrasado, a consequência é que ele vai atrasar mais ainda, né? E outra é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson fala que o trabalho ele se expande para ocupar todo o tempo disponível. Então, se você tem um trabalho que se gasta um dia para ele ser feito, se você colocar um prazo de 1 ano, ele vai começar a ser feito depois de 11 meses, 29 dias, né? O cara vai deixar para a última hora para fazer aquilo. Então, essas duas forças, a lei de Parkinson e a lei de Brooks, elas promovem esse comportamento. Quando eu comprimo o cronograma, o que acontece? O meu grau de esforço aumenta. Aumenta porque eu vou ter fenômenos como aqueles que a gente citou, né? De mais gente trabalhando junto, mais atividades concomitantes. Eu resumo isso com um fenômeno chamado bateção de cabeça. A gente vai ter mais bateção de cabeça. E, por outro lado, se eu ficar alongando lá no projeto indefinidamente, eu também vou ter mais esforço, porque as pessoas vão ficar barrigando aquela entrega, né? Observe o seguinte, de que adianta eu capturar o barrigamento no meu modelo, né? O que eu vou acabar promovendo é a barrigação, né? Então, no COCMO, a distensão do cronograma, no COCMO 2, né? A distensão do cronograma ela não é considerada, porque ele não quer estimular esse tipo de coisa, né? Na versão original, no COCMO, a gente tinha essa curva aqui que está apresentada em vermelha. No entanto, ele considera sim a lei de Brooks. Então, para que eu tenha uma compressão de 15%, eu vou ter um fator aqui de 1,14, vou aumentar em 14% o meu custo por causa dessa compressão. E uma compressão de 25%, eu tenho um aumento aqui significativo, né, de 43%. Com essas duas referências, a gente consegue, por regra de 3, estabelecer qualquer ponto intermediário aqui, né? Poxa, será que 5% mais cedo justifica eu gastar tanto dinheiro a mais? O COCMO também me ajuda a fazer esse tipo de avaliação. Depois de muitos anos, a gente liberou o nosso curso de estimativas, baseado na nossa plataforma de AD. A gente já tem algumas pessoas pagantes fazendo, já temos alguns beta-testers fazendo o curso também. E quem tiver interesse em se aprofundar aí nesse assunto, eu recomendo que se inscrevam nesse trabalho que a gente fez. Eu estou acompanhando bastante de perto, porque eu vejo que a gente ainda tem várias oportunidades de melhorar, né? Bem, quase como eu prometi, a gente